No programa Perfil de hoje, temporada 2025 da revista Atualíssima, eu recebo uma artista nascida em Sertânia, Pernambuco, que está completando 38 anos de vida e 10 anos de carreira artística como atriz e comediante. Hoje eu converso com Cíntia Maria Martins dos Santos, mais conhecida como Cíntia Martins. Minha querida, seja bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. É um prazer recebê-la. Já faz um tempinho que eu tento andando atrás de você, você não podia por causa dos horários, mas até que enfim eu consegui falar com você. É verdade. Esse ano você estreou a 18ª montagem do espetáculo A Casa Caiu, uma comédia com texto e direção de Dani Brito e produção do coletivo de teatro A Flor da Pele. Como é trabalhar com Dani Brito, a nossa querida Dani Brito? Não é? É uma querida, né? Eu adoro, a gente for amigas desde o começo, assim, que eu trabalho com ela. Acho que a gente começou a trabalhar desde 2017. E aí já foi engatando, assim, né? Um espetáculo atrás do outro, assim, sempre que dá, a gente tá juntas. E A Casa Caiu, eu amo fazer. A Casa Caiu, é muito divertido fazer. A minha personagem também muito querida, eu já tinha feito ela uma vez, assim, a primeira vez que eu fiz. E é divertido, porque trata do que é o Recife, né? E a trilha sonora maravilhosa, né? Bem bairrista mesmo. E tá fazendo de novo, A Casa Caiu, eu sempre adoro. Quando ela chama, é divertido fazer, muito bom. Muito bom mesmo. E como você tem uma veia artística, tanto para drama como para comédia. Como é fazer comédia? Porque eu acho dificílimo. Assim, eu fico vendo assim algumas atrizes que faz comédia e eu tento me inspirar um pouco nelas, assim, para fazer comédia. Então, mas como é algo que eu sempre gostei de fazer, então é mais natural. Assim, como eu fico mais à vontade, então acho que o negócio vai saindo também mais natural também. Mas assim, é trabalhoso igual drama, porque você precisa estudar, né? Mas acho que por eu ter mais essa, vamos dizer assim, é sempre uma queda mesmo, assim, para comédia, então acabo me sentindo mais à vontade em fazer, aí fica mais tranquilo. Mas foi inspiração mesmo. Porque drama é fácil fazer, mas comédia não. E você faz isso com uma simplicidade maravilhosa. Obrigada. As pessoas ficam sorrindo e você mantém lá a postura. Até parece que não é com você que está fazendo graça. Todo mundo rindo. Não é comigo. É maravilhoso, é totalmente natural, muito bom mesmo. Muito obrigada. Eu tento me concentrar também, porque dependendo também dos meus colegas, às vezes eu não consigo, não. Segurar, não. Mas concentração, eu tento me concentrar. Os ensaios é importante, né? Já para isso, para a gente já ter essa concentração. Mas às vezes acontece, às vezes você tá ali e acaba se juntando e rindo junto também. Acontece. Maravilhoso, rindo da própria piada. É. Muito bom, já vi você em cena e é maravilhosa. Você é maravilhosa. Obrigada. O que você descobriu primeiro? A atriz ou a comediante? Atriz. Me descobri primeiro atriz, porque quando eu decidi ser atriz, meu objetivo era poder passear nesses dois gêneros, né? Então, para ser atriz, lógico que quando eu assistia, porque eu sempre fui noveleira, e aí eu vi uma atriz que eu conseguia passear tranquilamente nesses dois gêneros, que eu quero ser igual a elas. Então, eu comecei mais fazendo drama mesmo, foi até bom, porque eu pude não ficar muito confortável fazendo comédia, mas a comédia mesmo eu comecei a sentir quando eu fiz a personagem Guadalupe, que foi o Regresso de Fátima, que também foi com o Dani Brito. Aí quando eu senti mesmo, assim, que é uma personagem bem cômica, né? Então, foi quando eu senti.
assim, esse foi o seu primeiro trabalho em comédia? É o Regresso de Fátima? Porque teve a Casa Caiu, mas a gente fez um festival, então foram algumas esquetes, né? Mas, de fato mesmo, estudar uma personagem cômica foi o Regresso. Regresso de Fato. E aí, as pessoas que já te conheciam no teatro como atriz, se surpreenderam com esse seu trabalho voltado para a comédia também? Assim, quando eu trabalhei muito com pessoas que já têm muito mais tempo do que eu, né? Então tem um olhar mais aguçado, né? De experiências, né? Então já me falavam isso. Eu sou muito crítica comigo mesma, então eu acho que eu estou sempre precisando melhorar. Então ainda não me via, não me enxergava ainda esse lado cômico mesmo, não. Só com as dicas também, óbvio, né? Que eu gosto muito de ouvir, dessa troca de experiência com meus colegas, mas eram pessoas que já estavam um tempo no teatro, que já tem esse olhar, né, mais da experiência, que me falaram, olha, tu tem um jeito para comédia mesmo e tal, e aí eu fui prestando atenção, mas eu ainda acho que eu preciso melhorar, sempre acho que eu preciso estudar mais, sabe? Você disse que observa as atrizes que têm uma veia cômica. Quem é que você admira no momento? Um artista nacional ou internacional? Porque é um leque, né? É difícil. Mas, assim, as que vêm na minha cabeça sempre são a Marília Pêra, a Adriana Esteves e a Thais Araújo, que eu já vi ela fazendo comédia também e gostei bastante. E a Adriana Esteves, ela também passeia muito, né? No drama, na comédia. E Marília Pêra, eu me apaixonei de cara com ela. Assim, acho que foi a primeira que eu me apaixonei. Maravilhosas, todas essas que você falou. E na Casa Caiu, como é o seu personagem? Ela é a Clarice, né? Ela é a empregada da casa e do famoso, né? Numa mansão. E ela é mãe, casada, inclusive o funcionário, o marido dela trabalha também na casa, meio que faz tudo. E ela organiza a casa, né? E ela tem 2 filhos. É uma mãe, sabe aquela mãe que abraçar, tá debaixo das asas, assim? Eu pensei nela dessa forma, né? E é apaixonada pelo marido também. Mas, por uma pequena confusão, ela achou que tinha ficado rica. Então, ela dá aquele, eita, agora sim, né? De pobre para rica, eu vou aqui arrasar. Então, ela já pensou que tá ali, aí querer fazer inveja para prima. Então, tem essa misturazinha assim. Mas ela tem desse lado maternal, mas tem esse lado também, eu quero mostrar para minha prima que eu fiquei rica, sei que na verdade nem foi. E ela bem assim, ciumenta com o marido também, qualquer coisinha. E o público, a reação do público? Foi ótimo, principalmente quando ela vai dançar porque tem uma cena de musical e tá ela com o marido, né? E uma das trilhas sonoras é do Kelvis Duran, Perdoa-me. Então foi bem engraçado, porque ela tinha confundido achando que ele tinha traído ela e aí queria botar ele para fora de casa. E aí ela entra e dança com ele. E aí ele pede perdão. Foi bem divertido fazer essa cena. Maravilhoso. Sem falar que é casa lotada, né? Porque todos os espetáculos de Dani Brito é casa lotada sempre. Se você não correr para comprar o ingresso logo e começa a anunciar, você não assiste, você vai perder o espetáculo. É maravilhoso. Verdade. E a Casa Caiu, ela tem isso, né, também, de trazer tanta gente querendo assistir, que acaba realmente a gente ficar agoniadinho. Meu Deus, tem ingresso, alguém tem ingresso. Porque muita gente quer assistir. Eu já disse a ela, olha, porque o pessoal se vê no teatro, né? Porque são personagens que alguém conhece, ou até mesmo se vendo, que é muito recifense, muito bairrista, né? E é gostoso demais fazer. Com certeza. Tem uma linguagem simples, que passeia facilmente pela população, pelo povão. É muito gostoso. Os textos de Dani Brito. Eu gosto. Também. Você estreou no teatro, mas você também já fez cinema, certo? Mas quando foi a primeira vez que você pisou no palco do teatro? A primeira vez foi na João Pernambuco, quando eu... atuando, né? Isso, atuando. Foi na
João Pernambuco, porque eu comecei a estudar teatro lá, né? E me formei lá, inclusive. E toda vez, quando eu terminava o semestre, aí tem a porta aberta, né? O porta aberta, então a gente sempre se apresentava no porta aberta. E então foi a primeira vez que eu subi no palco pra gente apresentar junto com minha turma. E assim, de nervoso. Eu fico sempre com o mesmo sentimento desde o primeiro momento que eu subi. Sempre fico nervosa, as pernas tremem. Mas foi lá na João. Natural. Natural. E tem até a maioria dos artistas são bem tímidos, né? Não parece, mas são. Eu sou um pouco. Eu sou um pouco. Aí o João Pernambuco foi o seu primeiro curso de teatro. Foi a João Pernambuco. Foi lá. Tudo que eu aprendi assim do teatro foi lá. Mas antes da escola, né, do João Pernambuco, quando foi o seu primeiro contato com a arte? Que você viu, disse, eu quero fazer isso aí. Você lembra desse momento? Lembro. Com a arte foi muito cedo, porque meu pai, ele foi músico, né? Ele tocava em banda, lá no interior, ele era saxofonista. Então já foi meio que cedo, assim, porque ele tinha muitos amigos de músicos, então eu sempre ia assistir alguma coisa. Mas no teatro, também na infância, lá em Arco Verde, quando eu morava lá, e foi uma peça infantil, agora eu não vou lembrar o nome, foi pela escola, e aí a gente foi assistir no Sesc de Arco Verde, e pronto. Quando eu assisti, eu quero ficar vindo aqui sempre. E, de fato, sempre que podia, estava lá. Nessa época, você tinha quantos anos? Assim, a primeira vez que eu entrei no teatro foi com 5 anos, para assistir, né? Então, era mais como espectadora mesmo, com 5 anos. A partir dos 5 em diante, eu comecei, e lá era mais fácil, né? Porque as coisas eram, o Sesc era perto da minha casa, então não tinha muita dificuldade de chegar. E interior, né? Não tinha muita dificuldade assim. Então era mais fácil. Então sempre que podia, sábado à tarde, eu estava lá no Sesc assistindo alguma peça infantil. Então o seu amor pela arte já veio a partir dos 5 anos, já? Já. Maravilha! Tirando meu pai, tem meu pai, tem a família da minha mãe, ela tem 2 irmãos, uma irmã é pintora, a gente tem um quadro dela aqui em casa, e o irmão dela também, só que ele faz com linha. Tem meu irmão que toca violão, tem meu tio que toca bateria, é músico, no caso é tudo mais músico, né? Atriz aqui, mas só fui eu que fui pro teatro, mas a maioria são músicos ou da artes plásticas. Mas tanto do pai como da mãe. Maravilha, mas é um ambiente bom, né? Voltado para a arte, que muita gente gosta de arte, isso é maravilhoso. Com certeza, com certeza. E quando despertou a vontade de investir nessa área? Que aí você, pequenininha, gostava de teatro, a família sabia, a mamãe sabia, o papai sabia, mas em que momento você disse, mãe, pai, eu quero fazer teatro? Então, eu já pedia há um tempo, mas a gente teve algumas dificuldades, assim, por conta que a gente saiu de Arco Verde, eu tinha 9 anos, então a gente veio para Recife. Então foi uma mudança, teve muitos obstáculos, muito perrengue, infelizmente essa vontade de fazer teatro de ficar ali escondidinha, a gente teve outras questões para poder ser resolvidas ainda, então infelizmente eu não pude fazer teatro na infância. Até depois, aí só quando eu fiquei adulta mesmo. Mas o teatro na infância Só que eu ficava inventando uma desculpa ou outra, né? Pra estar no palco. Ai, vamos dançar, vamos! Vamos fazer, vamos, sabe? Tentava, de certa forma, estar ali presente, né? Mas só quando eu fiquei adulta mesmo é que comecei a estudar. Você se agora eu vou investir na minha carreira como atriz. Sim. Assim que eu terminei, eu fazia graduação, né? Aí assim que eu terminei a minha primeira graduação, eu já fui direto estudar. Graduação de quê? E minha primeira graduação é em História. Olha, maravilha! Você tem quantas graduações? Eu estou fazendo a segunda agora, em Pedagogia, na Federal. Aí eu estou fazendo agora, já estou terminando. Maravilha! E nas suas
aulas, você coloca um pouco de dramaturgia? Eu já usei o teatro nas aulas já. Quando a gente trabalha texto teatral, eu já levei até roteiro para eles verem como é, eles ficam bem curiosos. E já fiz algumas atividades, algumas dinâmicas de teatro. Trabalhar com criança é muito gostoso, né? E quando você propõe algo diferente daquele costume, né, da sala de aula, eles ficam muito empolgados. Então, eu acho que eu estou conseguindo unir o que eu mais gosto, que é educação e teatro, num canto só. E o bom é que as crianças reagem na hora, né? Se gostou, gostou. Se não gostou, também diz na cara, não gostei. Aí a gente tem que planejar tudo de novo. E quando você começou a investir na sua carreira artística, como foi que a sua família reagiu? No começo eu fiquei um pouco envergonhada, né? Meu Deus, como é que eu vou dizer? Porque eu fiquei meio envergonhada. Assim. Eu tenho um negócio de julgamento. Será que eu vou ficar julgando alguma coisa? Eu fiquei pensando nisso. Mas besteira, né? Coisa da minha cabeça. Até que com o Dani foi a primeira em muitas coisas da minha vida. Eu fui apresentar uma peça lá no Valdemar de Oliveira. Aí chamei meu pai e minha mãe para assistir. Eu falei, pronto, agora é o momento, né? Eles vão me ver, vamos ver. E aí eles foram assistir e pronto. Desde então, me acompanha sempre que pode. Já me acompanharam. Meu pai me acompanhou uma vez nas filmagens do filme que eu fiz. Já a gente estava ainda na pandemia, mas ainda estava aos pouquinhos saindo, sabe? Então ele foi comigo, me acompanhou já. Minha mãe também. Aí foi quando eles me viram no Teatro Valdemar. Fui pronto, agora estou sossegada, já me viram. Como é que você sentiu, sabendo que eles estavam na plateia? O frio na barriga já fica, né, se você entrar, né? E aí, saber que eles viram, meu Deus, será que eles gostaram, né? Como será que eles reagiram? Será que eles riram, choraram? Como é que foi isso, né? Mas meu pai já tinha tirado um monte de fotos, já tinha filmado também. Minha mãe ajuda agora nos figurinos. Quando eu não tenho roupa, às vezes ela me empresta a roupa dela, faz cabelo. Então, assim, na hora eu fiz besteira, devia ter falado isso antes. Eu sou um pouco tímida de falar, mas na hora foi uma reação, assim, que eu esperava que fosse mais contida. Mas não, pai, mostrou foto, já me deu, já guardei. Foi assim a reação. Que maravilha! Eu acredito que eles devem ter sorrido bastante, se divertido bastante com você, com a sua atuação. Foi. Minha mãe disse que morre de rir quando me vê. Quando eu faço comédia. Ela já viu fazendo drama também, né? Aí ela disse... É muito bom ver você em cena. Obrigada. Você também fez o filme Painho, não é isso? Foi. Muito comentado, muito falado, né, sobre esse filme. Eu não assisti esse filme ainda. Me fala um pouquinho sobre o seu trabalho nesse filme. Eu fiz a irmã a mãe, né, no caso, que o nome Painho, né, por conta do pai do diretor, né, que ele fez o livro e aí virou filme. Aí eu fiz a irmã, Suelane, se não me engano era esse o nome dela. E eu comecei a fazer na primeira fase, que teve várias fases, né, porque foi contando a vida dele desde a infância, né. E aí eu fiz a fase mais jovens. A gente gravou, acho que foi em Candeias, quando a gente gravou. Eu nunca tinha gravado filme. Eu já tinha feito uma curta, mas quando eu ia para filme, era mais como figuração. Fiz figuração, mas atuando mesmo foi a primeira vez. Foi maravilhosa a experiência. A gente fez externa, fez uma dentro de uma casa, para dizer que era a casa da família da minha família, né, e da moça. E a minha personagem era a irmã dela, meio encrenqueira. Ela ficava... Mas eu vou defender ela. Ela que tinha cuidado com a irmã, né? Ela estava namorando aí, a irmã desobedecer a mãe, vou defender minha personagem. Mas foi muito gostoso de fazer. Foi uma experiência muito boa para mim, assim, que eu nunca tinha feito. Foi a primeira vez. Espero fazer mais vezes. E tô ansiosa para assistir também. Eu ainda não vi nada. Acho que nem estreou ainda, eu acho. Tô super ansiosa. Mas você nem sabe se tem previsão de lançamento. Não sabe de nada ainda. Eu vi que ia ser esse ano, mas assim, quando mesmo
data, eu ainda não sei, não. Também estou curiosa para assistir, porque foi muito divulgado esse filme, tanto a seleção, né, como o filme que vai sair em breve. Vai sair em breve, até agora nada, estou curiosa, quero lhe ver. Em cena também. Também tô louca para ver, primeira vez, né? Aí eu fico ansiosa. E como foi a experiência no cinema? Na realidade, esse é o teu segundo filme. Você fez um curta e agora esse longa. É. E o que você gostou mais? O que você se sentiu mais confortável? No cinema ou no teatro? O que te conforta mais? O teatro tem aquela energia gostosa com a plateia, né? Coisa que você não vai sentir no momento que está gravando o filme. Toda vez que termina um espetáculo e a gente vai agradecer, eu sinto uma sensação de um respeito pelo público que está indo assistir. E eu fico sempre emocionada. Eu fico querendo não chorar, não vou chorar, eu fico me segurando. Eu sinto uma conexão muito boa com a plateia e um sentimento de gratidão também pela equipe, pelos meus colegas, de ter finalizado aquilo ali, né? Tem tanto tempo que a gente vai ensaiando e chega aquele momento. Mas, em compensação, o cinema, ele tem outra forma de linguagem, né? O corpo, voz, essas coisas, é totalmente diferente. Não tem aquela energia de fato, né? A gente fica assim, porque eu me acostumei mais com o teatro. Mas compensação, a troca com os colegas, como é a forma de direção também, né? Como posicionamento, essas coisas, para mim foi muito. Eu sempre falo isso, porque sempre todo trabalho que eu faço, independente do que seja o trabalho, teatro ou cinema, é aprendizado para mim, porque eu acho que eu tenho que sempre estar aprendendo para sempre estar melhorando. Mas não tem como não comparar, porque assim, o teatro tem esse calor assim, né, que a gente sente quando termina. Mas acredito que no cinema, acho que quando você vai assistir ou leva alguém da sua família, seus amigos para ir ver no cinema, acho que deve ter também essa mesma sensação. Deve ser. Vamos descobrir agora, né? E o cinema tem aquele negócio, vai, repete de novo, volta, de novo, né? A gente até se aborrece algumas vezes. Verdade. E no teatro, não. A gente sai, começou, acabou. Você não para. 1 hora, 2 horas de espetáculo, não para. Não para, não. E mesmo errou, continua. Não tem. É totalmente na realidade, não tem erro, né? Porque quem está assistindo não sabe o que a gente ensaiou. Verdade. Para quem está ali no palco, mas para quem está olhando, não tem erro. Todo dia é uma nova estreia. Verdade. Já aconteceu alguma coisa assim, sei lá, engraçado, durante alguma apresentação que você estava no palco? Algo inusitado? Eu já caí, não do palco pra lá, né? Eu caí no palco mesmo, porque a cena era eu correndo. Mas eu tinha que correr e fingir que caí. Só que eu caí de verdade. Ficou um roxinho no joelho, mas aí foi pior ainda. Ainda bem que a cena era engraçada e deu pra rir. Porque eu comecei a rir. E como a cena dava pra fazer isso, então eu aproveitei pra rir. Mas aí depois eu vi que ficou um roxinho na perna. Já teve de eu achar que minha cena acabou e aí sair, só que eu tenho que sair e voltar. Aí quando eu já ia trocar de figurino, eu voltei correndo. Meu Deus, minha cena ainda terminou. Aí volta. O book, no caso, era de comédia ou espetáculo? Não era não. Não era. Já aconteceu também que eu fiz teatro infantil, né? Então eu tava com uma máscara cheia de pelo. E aí quando eu começava a falar, entrava pelo na minha boca. Nossa. E não dá nem pra tirar, porque como é que eu vou disfarçar isso? E a luva também tinha pelo. Então se eu tentasse disfarçar, entrava pelo na... Foi engraçado. Maravilhoso. Desses personagens que você já fez, qual que te deixa saudade? Eu sempre falo que a Guadalupe, ela é um personagem representa muita coisa que eu quis fazer quando eu decidi ser atriz. Uma delas é fazer o público rir, né? E experimentar isso, que eu ainda não tinha experimentado. Tanto
na preparação toda, né, para fazer a Guadalupe. E ela foi tão bem recebida também, até por criança, porque ela não é uma personagem assim infantil, né? Mas na época que a gente fez, foi até no Valdemar, tinha criança querendo tirar foto. Foi muito gostoso mesmo, assim, a recepção, né, de volta. Que era uma coisa que eu queria, assim, que as pessoas rissem, que as pessoas se divertissem. É tanto que eu tenho um quadrozinho que eu achei em Caruaru, quando eu estava indo para o interior, que é uma pintura, um desenho da Nossa Senhora de Guadalupe. E aí eu moldurei para eternizar a Nossa Senhora de Guadalupe e a Guadalupe. Que ela foi um presente e que serviu, assim, para... Se eu pudesse pegar a Guadalupe, fazer uma estátua e botar aqui, eu também teria feito, que ela ficou foi muito especial para mim. A Guadalupe é do El Regresso de Fátima, não é isso? A Guadalupe é do Regresso de Fátima. Maravilhoso. Se você pudesse modificar algo nesse personagem, o que você faria? Eu não sei, acho que talvez eu deixava ela ficar mais debochada mesmo, assim, demorar quando o pessoal chama ela, sabe? Deixa o pessoal chamar, aí, sabe? Porque eu acho que ela é muito mocinha ainda. Vai, demora um pouquinho. Você não gosta de estar aí, então demora um pouquinho para chamar, sabe? Mas às vezes ela vai, tem que atender os patrões, né? Porque ela é um pouco mocinha também, então tem essa contraposição assim da Guadalupe, que é gostoso de fazer também. É muito bom. Ela é muito bobinha ainda. Ela tem uma mocinha ainda, como foi inspirado nas novelas mexicanas, ela tem um deboche, né? Mas ao mesmo tempo ela tem os vestígios das mocinhas também das novelas. Maravilhoso. Estamos em 2025 e você completa 38 anos de vida e 10 anos de carreira artística. Passou muito rápido, Cíntia. Foi rápido demais. Foi. Parece que foi ontem, estava indo na João, visitar João, para ver como era. Conversar com a minha primeira professora de teatro. Então, assim, parece que foi ontem mesmo. Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente? Eu acho que eu tentaria fazer teatro mais cedo. Mesmo eu tendo que estudar para outra graduação, né, para a minha primeira, eu não estivesse fazendo faculdade, mas eu ia tentar conciliar com o teatro. Acho que eu deveria ter feito isso. Mas tudo seu tempo, né? Mas eu acho que eu tentaria entrar mais cedo, para ter mais experiência. E qual a mensagem que hoje você daria para aquela garotinha lá, de comecinho de carreira? Aqui valeu a pena todo o esforço, a coragem também de meter a cara e ir, porque eu mesmo estudando teatro, eu ia fazer seleção, né? Só para ver como era. Então, ter essa coragem valeu a pena. Esse tempo todo que eu vivi foi de muita bagagem. Estou trazendo muita coisa nesses 10 anos. Então, assim, acho que eu só dizer valeu a pena. Muito bom pela coragem. E a gente vai continuar. Sempre lá, estudando e sempre aprendendo. Você se imagina fazendo teatro por muito tempo? Até Deus permitir. Sem hora para acabar. Maravilhoso. E quem é Cíntia Martins no seu dia a dia? Fora do palco, longe das câmeras. Eu sou um pouco preguiçosa. Um pouquinho, mentira, sou preguiçosa, assim, como meu dia a dia é muito corrido, né, que trabalho o dia todo e de noite eu tenho que ir para a faculdade, quando tem ensaio, né, agora não que a gente deu um recessozinho, mas quando aí final de semana tem ensaio e tal, então eu fico querendo ficar em casa e dormir. Então eu sou muito calma, eu sou muito caseira mesmo, de assistir Netflix, sabe? Dorama, eu gosto muito de dorama. Assistir alguma coisa, mas também gosto gosto de sair com meus amigos também, com minhas amigas, então a gente vai para algum lugar, ou vai tomar um café, ou no cinema. Eu gosto muito de passeios assim, tranquilo também. Mas normalmente eu fico querendo aproveitar para dormir. Eu acho que você não é preguiçosa.
Até porque a sua rotina ela é bem puxada. Você trabalha de segunda a sexta no seu horário comercial. Aí à noite tem faculdade, final de semana tem ensaio do teatro. É bem puxado. Eu não acho que você é principalmente, você está cansada mesmo. Porque se você não descansar, a semana emenda, aí é pior. O cansaço é maior. É verdade. É verdade. Aí, quando você está em casa, só gosta de dormir e assistir filme? Não, aí eu assisto filme, fico... Às vezes eu vou, convido algum amigo para vir aqui na minha casa. Mas eu gosto também de sair, assim. Eu gosto muito de ir pro Recife Antigo, acho muito gostoso andar por ali. Ali pela Praça do Arsenal também acho muito gostoso. Aí eu vou... Esse final de semana passada eu fui no Festival do Jazz, foi muito legal também. Então, assim, eu gosto de ler, também eu gosto muito de ler. É que ultimamente o que eu tô lendo é texto de faculdade, né? Mas é os textos por enquanto que eu tô lendo. Mas quando não puder, quando tiver um tempo, eu sempre gosto de ler outros livros, alguma coisa só para espairecer mesmo. Você é atriz e comediante, mas você já pensou em escrever um livro, uma peça teatral ou um roteiro cinematográfico? Eu já pensei várias vezes. Já tentei, apaguei. Ainda não concretizei ainda nada. Mas quando aparece alguma ideia, alguma coisa, eu vou anotando, mesmo que seja bagunçado, para depois eu tentar organizar isso, sabe? Mas já pensei e quando acontece algum insight, assim, eu vou e anoto. Por enquanto, mas não tem nada pronto, assim. Pelo menos as ideias estão anotadas, né? Soltas, mas estão anotadas. Estão anotadas, é. Eu sempre jogo, interessante, aí eu vou e anoto. Maravilhoso. Você já pensou em investir em outra área artística, como cantar, dançar, pintar? Eu quando era criança, eu queria fazer balé, né? Mas aí meu pai é muito engraçado, porque meu pai viu karatê e falou, vou botar no karatê. Odiei. Nada contra o karatê, não. É porque eu não gosto de lutas marciais. Meu irmão adorou, mas eu não gostei, não. Então, acho que eu pretendo um dia fazer balé. Eu vi que tinha balé para adulto. Aí eu pretendo um dia ter uma oportunidade de fazer balé. E algum instrumento musical, já pensou em tocar? Tentei tocar teclado. Porque eu queria piano, né? Eu acho lindo o piano. Mas aí tinha o teclado, eu tive que aprender no teclado. Mas faz muito tempo. Eu tenho vontade também, verdade. Tinha me esquecido do teclado. Mas por que parou? Então, eu tive a primeira aula de teclado lá em Arco Verde. Aí quando eu vim pra cá, muita coisa mudou e acabei que não tive mais. Não pude ter mais aula de teclado, né? Mas eu pretendo voltar ao piano de baú. Eu sei que lá na João tem. Então, acho que quando eu tiver uma brecha assim, eu vou tentar tocar de novo. O problema é a falta de tempo. Mas tá terminando. Esse ano eu termino. Mas esse ano só tá no comecinho. Tem muita coisa ainda para estudar, muita prova para fazer, muito texto para aprender. Com certeza. É porque a gente nunca para, né? Tanto para ser educadora como para ser artista, como qualquer outra profissão, você tem que estar sempre lendo, fazendo cursos para se capacitar, para melhorar, né? O estudo sempre é importante, independente de qual profissão você está nela. É sempre importante. Com certeza. No caso, e cantar? Nunca pensou em cantar? Não. Eu já pensei, assim, questão trabalhar minha voz mesmo, para não ter nenhum problema, já que eu não estou atuando como professora, mas mais na frente eu vou voltar às salas de aula. Então, também é uma questão de proteger mesmo a voz, tanto no teatro quanto na escola. Mas é uma ideia interessante, porque eu quero ser mais afinada. Não cantora, mas pelo menos a voz mais afinada seria interessante. E tem muitos musicais, né? Pernambuco não tem tanto teatro musical, não, mas tem. Pouco, mas tem. Aí tem. É um atrativo a mais, né? Para o trabalho. Mas uma experiência boa. Mas eu tenho que afinar a voz, né? Que ela é toda
Tem que entender meu tom, essas coisas, que ainda não é boa, não. E curso de teatro, já pensou em dar aulas? Eu já pensei sim em dar aula para criança. Tem um projeto aí, né? Ele ainda vai ser botado em prática ainda, né? A gente ainda está organizando. Mas eu tenho sim, inclusive estou estudando mais sobre o teatro para a infância, né? Então ainda preciso estudar mais para poder ter mais bagagem, ter mais referencial teórico mesmo, assim, para botar isso em prática para as crianças, na verdade, para elas terem esse contato, assim como eu tive, né? Uma forma que eu tive de estar assistindo, mas eu queria participar também. Então acho interessante, né? As crianças terem esse contato também, né? Mesmo que não queiram fazer, mas teatro é tão, ele é assim para tanta coisa, né? Para socializar, né? Para trabalhar, conhecer, se conhecer, respeitar o espaço do outro. Eu acho tão importante, principalmente para, na verdade, para todo mundo, né? Para todas as faixas etárias. É verdade. Eu conheço um professor de teatro para advogados, que é super interessante também, não deixa de ser uma atuação, né? O advogado está ali defendendo uma causa, né? E ele está atuando, querendo ou não, ele está atuando. Com certeza. Acho que é uma forma de se sentir mais seguro. Sim, com certeza. Uma forma de se sentir mais seguro. Serve para tantas situações, né? O meu tio, ele trabalha, eu não lembro onde ele trabalha, porque agora ele mudou de emprego, mas ele disse que a empresa chamou uma professora de teatro para fazer uma dinâmica com eles, para eles ter mais, acho que era mais contato com a equipe, né? Mais aproximação. O teatro, ele não é só, vou ser atriz, vou ser ator, vou ser diretor, mas ele traz essas outras questões também, né? Que ajuda, né, no nosso desenvolvimento, né? É verdade. O problema é que as pessoas fazem com essa intenção para deixar de ser tímido, né? Para se comunicar melhor e se apaixona e não sai nunca mais do teatro. Aí já não é nossa culpa. Tô brincando. Comigo foi assim. Eu entrei no teatro com uma finalidade que não era ser atriz, que na época eu trabalhava como modelo. Então era para me soltar mais nas fotos. Fiz o curso e acabou-se. Estou até hoje. Se apaixona. Não tem como, né? Não tem como. Se apaixona mesmo. É muito difícil. Pelo menos eu não conheço uma pessoa que fez teatro por algum motivo e parou, desistiu. Eu não conheço. Eu também não. Não conheço, não. Mesmo que pare um pouquinho, mas volta. Né? Às vezes alguma coisa da vida acontece, né? Mas quando arrumou uma brecha, volta. Não tem como. É o bichinho, né? Picou, já era. Verdade. Se apaixona e não tem para onde correr. E esse curso seu de teatro que está no projeto para agora, para 2025? Esse curso de teatro para crianças? Agora eu acho que ele não vai sair do papel ainda não, porque esse ano eu termino a graduação, né? Então eu vou começar o processo de TCC. Então eu quero terminar, fazer esse fechamento, esse ciclo que está se encerrando esse ano. Então eu quero terminar tranquila, porque eu já pego da experiência primeira, né? Foi primeira vez, né? Você fica, né? Daquela agonia, termina o curso na ansiedade. Aí esse eu quero terminar, concluir certinho. Vou ter mais tempo de me dedicar também a estudar mais sobre essa questão do teatro para criança. Então, acho que vai, talvez 2026 para lá eu consiga botar em prática. Por enquanto, infelizmente, não vai. Na verdade, nem é que eu não queira, né? É o tempo que não tenho. Mas, é verdade, você corre muito. Mas para fazer uma coisa bem feita, eu prefiro ir aos poucos mesmo, sempre ser essa fechação de ciclo agora, então vamos fechar o ciclo, terminar essa parte e já começar a estudar. É bom porque eu já vou estudando mais, vendo mais coisas sobre teatro para criança. E fica mais livre também, né? Para estudar mais teatro. Sim. E ensinar também. Sim, com certeza, com certeza. Mas já sabe mais ou menos o local que vai ser? Não, ainda não. Maravilhoso.
E quais os projetos para o futuro? Tem algum espetáculo por aí ainda esse ano? Eu acho que vai ter. Eu acho. A gente ainda vai se reunir, mas eu acho que ainda esse ano deve ter mais um. Eu acho. Sei que o coletivo vai ter um agora, eu acho que já até publicaram o coletivo A Flor da Pele. Eu não olhei ainda, mas eu acho que já publicaram. Vai ter um agora em abril. E um monólogo com Dani Brito. E com o coletivo inteiro, eu acredito que deve ser um pouquinho mais para frente. E você já pensou em fazer algum monólogo? Já pensei. É tanto que eu te falei, aí eu vou ter nas ideias e vou anotando. Aí, por enquanto, eu não tenho coragem de fazer monólogo. Eu acho muito ousado. Não. Tem que ter peito, tem que ter coragem para chegar ali sozinha no palco e segurar a plateia. Não é fácil, não. Eu também acho que é por isso também que eu deixo aqui por enquanto. Eu vou escrevendo, vai que outra pessoa faça para mim. Por enquanto, deixa. Eu fico pensando nisso também. Que é bem difícil, né? O monólogo. Eu admiro muito. Já assisti monólogo e é muito. Eu acho muito difícil mesmo. E sem falar que a atenção do teatro toda está voltada só para o palco. Só para o artista. É verdade. Deve ser assim. O estômago deve ficar doendo, tanto nervoso. Me fala. Eu já fico. E fora esse espetáculo, tem mais algum projeto para 2025? Porque o ano só está começando, né? Né? O ano só tá... por enquanto vai ser só com o coletivo mesmo, por enquanto. E o que eu queria mesmo era poder estudar mais, sabe? Mas como eu sei que agora não vou ter muito tempo, eu tenho que me dedicar a uma coisa ainda primeiro, então, por enquanto, vai ser mais só eu e o coletivo, por enquanto. Mas espero ter mais projetos no futuro, sim, com certeza. Com certeza. Se terminar a faculdade esse ano, vai ficar mais livre. Mas mesmo assim, a vida é muito corrida. Você faz bastante coisa. E ser professora não é fácil, né? Mas assim, pelo menos porque a faculdade ela puxa muito de você, né? Ela exige muito, né? Então você tem que ler, né? Tem que estar fazendo trabalho, seminário. Então realmente você tem que assistir palestra e tal. Realmente ela puxa um pouco de você, né? É normal isso, né? Faz parte do estudo. E ajuda muito, inclusive, no teatro, já que eu quero unir teatro com a educação, né? Que eu acho que os dois se alinham muito bem. Então, isso está me trazendo muita coisa, muito conhecimento aí também, que eu estou guardando, tudo certinho. Então, mas, de fato, eu vejo que acaba comendo mais o meu tempo, porque eu tenho que dedicar aquilo a estudar e tal. Então, realmente. Mas aí, depois que terminar, eu já vou dar uma respirada e aí já tentar ver alguns projetos. Só vai respirar só um pouquinho, né? Vai respirar só um pouquinho, porque a sua rotina é de professora, é de sala de aula. E o professor não para nunca de estudar. Eu acho que eu não conseguiria ser professora. Exige muito, tem que estudar muito, fazer prova e preparar a aula. É bem puxado. É bem puxado, Felizmente, a gente acaba até levando trabalho para casa, né? Mas assim, é essa parte, né? Que sempre tem a parte mais difícil, né? Mais desafiadora, né? Na educação. Se tratando de educação, é bem desafiadora. Eu acho que eu gosto de desafio, não é possível, né? Eu escolhi arte e educação. São desafiadores. São dois trabalhos bem trabalhosos. Mas são coisas assim, quando a gente trabalha em algo que acredita, né? Eu acho que isso é um combustível pra gente tentar fazer melhor, né? Tentar ali fazer uma diferença na medida do que a gente pode fazer também. Também exigir muito da gente e acabar adoecendo também, até por conta das situações difíceis do professor, de fato. Mas o que a gente puder fazer para melhorar o sistema da educação é válido. E trazer arte para as crianças também, porque já dei aula para crianças que não tinham ido ainda no museu, por exemplo, ou que ainda não tinham ido ao teatro, era uma ou outra que tinha esse hábito, né? Então, mesmo que não vá, mas pelo menos eu levar alguma coisa, para mim já vai ser de grande contribuição.
Com certeza. Você dá aula na rede estadual ou particular? Eu dei, agora não estou atuando, mas eu dei particular. E como era a reação dessas crianças quando elas tinham esse contato com a arte? Como é que ficavam os olhinhos delas? Por elas saberem que eu era atriz, então me enchiam de pergunta. Aí eu tirei um dia, como o texto que a gente trabalhando era de texto teatral, aí eu combinei com eles tirar um dia que a gente vai estudar o texto e vocês vão fazendo perguntas depois, o que é que vocês têm curiosidade, nos bastidores, né? Porque eles queriam saber como é que funcionava atrás, né? E aí foi bem gostoso, porque aí depois eles quiseram ler o texto, cada um com um personagem, depois do que a gente conversou, o texto deles. E aí eu fiquei muito contente, nossa, que legal. Aí os que se voluntariaram aí, aí teve teve uma briguinha ali, a gente vai tentando mediar. Mas foi muito gostoso ver o interesse das crianças. E eu era o mesmo interesse, porque quando eu comecei a assistir, eu queria saber o que acontecia atrás. Por que aquele ator saiu com uma roupa e entrou com outra? Como ele fez isso, né? Então você, quando é criança, não tem essa noção como foi. Então você contar isso, como é atrás do palco, foi muito bom, foi gostoso. E sem falar que essa curiosidade dos bastidores, o que fica por trás do espetáculo enquanto a cena está rolando, eu acho que é a curiosidade também dos adultos, né? Para que quem não vive isso, não conhece, como é que a Cintia entrou ali tão rápido e trocou de roupa? Né? Como é que ela fez isso? Como é que ela fez aquilo? É interessante. Que lá atrás é uma loucura, né? Nossa, nem fale. Com certeza. É verdade, eu tenho alguns amigos que perguntam também como foi, como é que é por trás, como é os ensaios também, ficam perguntando. Como é que vocês fazem os ensaios? Aí eu vou respondendo, eu gosto muito de trazer, né? Trazer essa parte do teatro que a gente não conhece enquanto espectador, porque eu vejo que é um interesse genuíno, né? Um interesse assim, sem preconceito, de querer conhecer de fato. E a arte é tão importante, né, na nossa vida. Então, sempre que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando. Maravilhoso. E é interessante também para você um dia, só uma dica, se você quiser fazer com seus alunos, uma visita ao teatro, só que nos bastidores, no ensaio, como é que... Porque tem um ensaio geral, né? Como é que tudo acontece, a gente faz de verdade como se fosse no dia. É interessante de se ver. Interessante mesmo. Boa ideia. Boa ideia. Eles vão gostar, com certeza, né? Com meus futuros alunos aí. Vão gostar. Boa ideia. Gostei. Vai anotar, porque eu sou esquecida. Mas eu gostei da ideia. É uma boa ideia. Porque a gente, como, no caso, ainda sendo artista, ainda sendo atriz, eu acredito que você ainda tem curiosidade de alguns espetáculos, de como é que fizeram isso, como é que fizeram aquilo. Você já pensou em trabalhar em produção também? Porque é outro foco, não é? Produção, assim, eu só fiz assim, tipo, ajudando os amigos mesmo, né? Meus amigos da João, eles apresentaram, eu fiquei nos bastidores. Eu amei a experiência, mesmo que tenha sido uma coisa muito simples, mas para mim foi maravilhoso, porque a ver a mesa de som, de luz, você vê na escola, você estuda isso, aí você vê a técnica, né? O técnico chegou do teatro mostrando tal. Para mim foi mágico aquilo ali, né? Caramba, eu tô vendo que a gente aprendeu no teatro aqui, né? Eu penso sim, eu gostei tanto da experiência. Eu já fiquei também, já uma vez também, segunda vez eu acho que eu fiquei ajudando nos bastidores. É muito bom, porque você é uma outra perspectiva, né? E você, eu me sinto útil ali, né? Contribuindo ali, né? De ajudar o que a gente tem que fazer, se é som, se é ajudar a trocar a roupa, pegar a roupa, mudar o cenário, é o quê, né? Então, assim, eu tenho muita vontade de continuar. Quando eu não puder apresentar ou puder ajudar, assim, é muito gostoso. E outro olhar e é apaixonante do mesmo jeito. Com certeza, não tem como. Cíntia,
adorei conversar com você aqui no programa Perfil da revista Atualíssima. Eu espero que você volte mais vezes, quando você tiver com um novo trabalho para estrear, o seu curso, quando for estrear, volte aqui para a gente conversar e divulgar para a sua audiência e para a nossa audiência também, da revista Atualíssima, tá certo? Com certeza, eu agradeço o convite, muito obrigada. E espero poder aqui estar trazendo de volta, assim, quando eu puder vir, trazer novidades aí para todo mundo. Com certeza. Qual a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo? Aí, primeiro agradecer, né, a todos aqui, obrigada, Coana. E eu acho assim, vão ao teatro, gente, vão assistir. Teatro é cultura, faz parte da nossa cultura. Pernambuco respira cultura. Então, sempre que, se vocês tiverem oportunidade, vão ao teatro. Valorize os artistas locais também. Valorize seu amigo que é artista. Porque é difícil fazer arte aqui, mas em compensação é muito gostoso também. Então, vão ao teatro, tem essa experiência com a arte, que é muito enriquecedora, com certeza. Com certeza. Eu desejo muito a luz no seu caminho e sucesso. E até a próxima. Beijos. Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau.